Olá, hoje a gente vai mergulhar no material acadêmico bem interessante sobre currículo. Teorias, práticas. A ideia é entender o que realmente forma a educação, sabe? Muito além daquela lista de matérias que todo mundo conhece. Ok, vamos lá. O ponto central, parece, é que pensar em currículo é, no fundo, decidir o que é conhecimento importante e por quê. Não é só uma questão técnica, né? É algo profundamente social, cultural também. Exatamente. O currículo funciona meio como uma bússola para a escola. Mas olha, ele está longe de ser algo neutro. As fontes que a gente leu, citando o Sacristão, mostram que ele é uma trama complexa. Envolve cultura, política, sociedade. É sempre carregado de valores, sabe? E é ali que se cruzam várias forças, pedagógicas, políticas, administrativas, até de controle do sistema. Entendi. E o estudo guia a gente por umas perguntas essenciais, né? Acho que baseadas no César Col, tipo, o que ensinar, os conteúdos, claro, quando ensinar, o tempo, organização, como ensinar, as metodologias e, super importante, o que, como e quando avaliar. Isso tudo acontece ali no dia a dia da escola, né? No chamado currículo em ação. E essas respostas, elas mudaram bastante ao longo do tempo. O material menciona, por exemplo, o foco bem forte na religião lá no século XVIII. Depois veio uma virada, né, para o positivismo, para a ciência no século XIX. Já no século XX, a gente vê a influência, assim, bem clara do capitalismo, das relações de poder, definindo o que se ensinava. E aqui a coisa fica mais, digamos, complexa. As fontes dividem as teorias de currículo em três grandes grupos. Primeiro, as teorias tradicionais. O foco delas é mais na eficiência, no método. Como planejar melhor, como avaliar de forma precisa, garantir que o aluno aprenda. É bem o como fazer o currículo funcionar direitinho. Isso. Aí depois vem as teorias críticas, e elas mudam o foco, né? Começam a analisar a ideologia por trás, as relações de poder, a questão da classe social, questionam como a escola, às vezes sem perceber, acaba reproduzindo desigualdades. É aqui que surge aquela ideia forte de currículo oculto, sabe? Ah, sim. Aquilo que a escola ensina meio que nas entrelinhas, né? Pelas rotinas, regras, rituais, sem nunca dizer explicitamente, estamos ensinando isso. Exato. E por fim, temos as teorias pós-críticas. Essas vão ainda mais fundo, eu diria, e são talvez as mais desafiadoras. Elas questionam as próprias categorias que a gente usa para entender o mundo: identidade, gênero, raça, o que é normal. Desafiam aquelas divisões binárias, tipo homem e mulher, certo e errado, e mostram como o conhecimento escolar muitas vezes tem uma herança colonial, eurocêntrica. Elas forçam a gente a perguntar. Afinal, quem define o que é conhecimento válido? Fascinante. E o mais interessante é ver como essas teorias todas, tradicional, crítica, pós-crítica, não ficam só na teoria, né? Elas influenciam diretamente o planejamento do currículo na prática, em diferentes níveis. Sim, sim. Tem o planejamento educacional, que é o mais amplo, das leis, das políticas públicas. Abaixo dele tem o planejamento curricular. É ali que se seleciona conteúdo, que se faz a ponte com documentos tipo os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, Uhum. aquelas diretrizes gerais, né? Certo. E por último, lá na ponta, o plano de ensino. Esse é o nível micro, do dia a dia da sala de aula. Aquele que o professor monta e ajusta o tempo todo. Mas essa ligação entre teoria e prática fica muito clara quando a gente olha para a avaliação, não é? Sem dúvida alguma. É na avaliação que essa tensão entre o que o currículo diz que valoriza e o que a escola realmente mede fica mais evidente. E o material traz um exemplo bem forte disso, né? O caso do Lucas, um menino de 6 anos. A professora via ele como disperso, desinteressado. Achava os desenhos dele pobres, sem detalhes. Chegaram até a cogitar que ele repetisse de ano. Fora daquele olhar formal da escola, o Lucas era pura criatividade. Ele desenhava mapas super complexos na calçada, inventava histórias, já lia, escrevia bilhetes. O caso dele mostra um ponto crucial que as fontes levantam. Que avaliar não é só medir conhecimento de forma neutra.
Seria isso. Exatamente. Avaliar é sempre atribuir valor. E essa atribuição depende de critérios que, olha, não são só técnicos, são também éticos, subjetivos. Se a avaliação ignora as diferentes formas de aprender, ignora a realidade do aluno, como aconteceu com o Lucas, ela não só deixa de ver o aprendizado, ela pode acabar reforçando desigualdades sociais. O que o currículo valoriza, seja de forma explícita ou implícita, define diretamente como se avalia. Então, resumindo tudo isso, a grande mensagem desse material é que o currículo é algo vivo, né? Pulsante, complexo, pra caramba. É moldado por história, por poder, por cultura, por visões de mundo que estão sempre ali, em disputa. Definitivamente não é só uma listinha de matérias, é um campo de batalha, um lugar de construção de significados. Exato. E isso deixa uma provocação final para o pessoal que está ouvindo a gente pensar, né? Considerando toda essa complexidade, desde as teorias que questionam o poder, passando pelas nuances da avaliação, os diferentes níveis de planejamento, como é que a gente consegue identificar as marcas dessas diferentes visões de currículo nas escolas, nas práticas educativas que a gente vê por aí hoje? O que será que predomina? E o que ainda falta avançar? Fica a reflexão.